Olá pessoal, vamos iniciar a série de língua portuguesa no tema análise sintática. Banca FCC, Banca Fundação Carlos Chagas. Questão. Logo adiante vimos um quati, a expressão sublinhada que exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada em. Então, veja que temos que saber qual é a função sintática de quati. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Vimos um quati. Quem é que viu alguma coisa aqui? Quem é que viu? Nós, implícito nós. Então, nós é o sujeito, ok? Nós vimos o quê? Olha, esta pergunta aqui, o quê? É uma pergunta de objeto. Tudo bem? Vou colocar aqui. O quê? É uma pergunta para localizar o objeto. A resposta dessa pergunta será meu objeto. Nós vimos o quê? Um quati. Então a resposta dessa pergunta será um objeto. Um quati é o objeto. Perfeito? Perfeito. Tem preposição na pergunta? Perceba a pergunta. Tem preposição? Quais são as preposições? A, ante, lembra? Até, após, com, contra, de, desde, em, e por aí vai, tá? Coloquei aqui algumas. Tem preposição na pergunta? Nós vimos o quê? Não tem preposição. Se não tem preposição para essa pergunta, é porque esse objeto é um objeto direto. Então, quati, a função sintática, é objeto direto. Ok? Vamos à questão. Letra A. Logo, encontramos o quê? Veja que é a mesma pergunta. Nós encontramos o quê? E a resposta dessa pergunta já sabemos que é um objeto. Nós encontramos uma criame de caracóis. Logo, a resposta dessa pergunta é o meu objeto. Então, uma criame de caracóis, objeto. Dentro da pergunta, tem alguma preposição? Não. Não tem preposição. Se não tem preposição, é porque esse objeto é direto. Logo, quati por também ser objeto direto, resposta correta, letra A. Tudo bem? Vamos justificar o erro das outras. Olha, eram é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, eu preciso de um predicativo do sujeito. Então, viúvos de suas lesmas é predicativo do sujeito. Os urubus, letra C, os urubus finórios desciam naquele lugar. Olha, desciam é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Naquele lugar é um advérbio de lugar, logo é um adjunto adverbial de lugar, ok? E a letra D, na beira da noite, a gente estava. Olha, estava é também um verbo de ligação e necessita de um predicativo, perfeito? Porém, sem rumo, não tem uma essência adjetiva. Logo, ele não pode ser um predicativo. Se ele não é um predicativo, sem rumo, eu posso dizer que é o modo como a gente estava.
Então, sem rumo é um adjunto adverbial de modo, ok? E todo verbo de ligação, quando ele não tem predicativo, ele é verbo intransitivo. Isso aqui é muito importante. Verbo de ligação, e pouca gente consegue detectar isso aqui, hein? Verbo de ligação, quando não tiver predicativo, será o quê? Verbo intransitivo. Muito importante isso aqui, ok? Letra E, então montamos na garupa. Quem monta, monta em algum lugar. Montamos em que? Nós montamos em que? Lembra da pergunta? O que? Que é pergunta de objeto. Em que? Em é preposição. Ó. Então, se tem preposição, o objeto é indireto. Por isso, B, C, D estão erradas. O gabarito é a letra A, objeto direto.